Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo para investigar um adversário que é, bem, silencioso. Um tipo de dano que consegue derrubar um dos materiais que a gente mais confia na indústria. A gente está falando da corrosão sob tensão por cloreto, que é, sem dúvida, o inimigo oculto do aço inoxidável. Vamos começar a desvendar esse mistério. E antes de mais nada, é legal saber de onde veio este material. Ele foi criado pelo Orlando Costa, com uma ajudinha de inteligência artificial, e foi pensado especificamente para o pessoal do curso de formação de inspetor de equipamento. E a metodologia aqui é a do aprendizado baseado em problemas. Ou seja, a gente vai tratar esse assunto como se fosse um caso real a ser investigado. Então, o nosso caso começa justamente aqui, com esse inimigo que atua na sombra, sabe? Comprometendo a segurança de estruturas que, na teoria, deveriam ser praticamente a prova de falhas. Pensa um pouco no aço inoxidável. A primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Força, confiança e, claro, resistência à ferrugem, à corrosão. Por isso mesmo, ele é o material preferido em tantas aplicações críticas. E aqui está o grande X da questão. Como é que pode um material tão parrudo, de repente, trincar e falhar de um jeito catastrófico? E o pior, muitas vezes sem dar nenhum sinal, nenhum aviso prévio. Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. O culpado tem nome e sobrenome: corrosão sob tensão por cloreto, ou, para facilitar, CLSCC. E a palavra-chave aqui é ação combinada. Isso não é um ataque de um único vilão, não. É, na verdade, uma conspiração de 3 fatores que precisam acontecer ao mesmo tempo para o estrago aparecer. Então, vamos conhecer esses 3 culpados. A nossa investigação nos leva para essa trindade destrutiva. É uma combinação muito específica de 3 coisas: temperatura, o meio em que o material está, e tensão. Se não tiver os 3 juntos, o crime não acontece. Simples assim. O primeiro culpado da nossa lista: tensão de tração. Imagina uma força que está sempre tentando esticar o material. Essa tensão pode vir da própria operação do equipamento, ok. Mas o mais comum e o mais perigoso é que ela pode estar ali, escondida desde que a peça foi fabricada, sabe? Como uma tensão residual que ficou depois de uma solda. É uma ameaça que a gente não vê. O segundo culpado, a temperatura. O legal desse slide é que ele vai direto ao ponto. O risco fica sério mesmo quando a temperatura do metal passa dos 60 graus Celsius. Abaixo disso, o perigo é bem menor. Mas acima desse número mágico, a porta para o ataque se escancara. E para fechar o trio, o terceiro culpado, um ambiente com cloretos. É o íon cloreto, quando está presente em água, que é o agente agressor. É ele que ataca a superfície do aço inox. Mas olha só, ele só consegue fazer isso se os outros 2 cúmplices, a tensão e a temperatura, já estiverem em cena. Então, essa tabela resume a conspiração toda de forma perfeita. A gente precisa de temperatura acima de 60 graus, tensão de tração e a presença de cloretos em água. É a tempestade perfeita. E detalhe, ainda tem um cúmplice importante nessa história: o oxigênio. Ele não é obrigatório para o crime acontecer, mas se ele estiver por perto, o processo de trincamento fica muito mais rápido. Beleza, já conhecemos os culpados e como eles agem. Agora vamos ver quais são as vítimas preferidas. Onde é que esse tipo de ataque costuma acontecer com mais frequência? As vítimas principais são os aços inoxidáveis da série 300, e eles são extremamente comuns na indústria. Estão por toda parte. Do outro lado da moeda, materiais como os aços carbono e os aços inox da série 400 são imunes a esse tipo específico de ataque. Então, escolher o material certo já é a primeira grande linha de defesa. E onde a gente deve procurar por essas vítimas? O risco é altíssimo em equipamentos de aço inox 300 que têm isolamento térmico e operam naquela faixa de temperatura crítica. Isso tem até nome: corrosão sob isolamento, ou CUI. Trocadores de calor, foles de expansão e, claro, qualquer equipamento ou tubulação que foi soldado e não passou por um tratamento de alívio de tensões. Todos são alvos primários. Ok, agora vamos para a cena do crime. Imagina que o inspetor encontra um equipamento que falhou por causa do Class C. O que ele vai ver? Qual é a assinatura visual, a impressão digital desse dano? E aqui está a parte mais traiçoeira da coisa. Geralmente, não tem aquela corrosão que a gente vê de longe, sabe? A peça pode parecer perfeita à primeira vista. A assinatura do dano são trincas muito finas, que se espalham em várias ramificações. Essas trincas crescem de um jeito que a gente chama de transgranular, ou seja, elas cortam os grãos do metal. E a fratura final parece quebradiça, frágil, e não uma fratura dúctil como a gente esperaria do aço.
Olha, a melhor descrição visual para essas trincas é essa aqui: teia de aranha. Pensa numa rede de fissuras bem fininhas se espalhando pela superfície. É uma imagem mental muito forte e que descreve exatamente o que o inspetor precisa procurar. Certo, o problema está entendido. Agora, a parte que realmente importa para qualquer profissional da área. Como é que a gente pode prevenir um desastre desses? E se não der para prevenir, como a gente detecta a tempo? A estratégia principal é bem simples de entender, na verdade. A gente precisa quebrar o triângulo. A melhor defesa é garantir que aquela trindade destrutiva nunca se encontre. Se der para eliminar a tensão, controlar a temperatura para ficar abaixo de 60 graus ou garantir um ambiente sem cloretos, pronto, o risco de CLSC some. Vamos pegar um exemplo super prático, o teste hidrostático. É um procedimento de rotina, mas que pode, sem querer, criar o cenário perfeito para o desastre. Qual a solução? Primeiro, usar água com pouco clorito. Segundo, depois do teste, e esse é o passo mais crucial de todos, tem que secar o equipamento completamente. Se a gente tira a água, a gente tira o meio que o clorito precisa para atacar. E para detectar? As técnicas de inspeção de superfície, como líquido penetrante e correntes parasitas, são as mais usadas. Mas fica o alerta. Como as trincas são finíssimas, muitas vezes precisa preparar a superfície antes, com um polimento ou um jateamento leve, para que o ensaio consiga revelar alguma coisa. O ultrassom também funciona, mas a natureza ramificada das trincas pode complicar um pouco a análise dos resultados. Então, o ponto central, a mensagem para levar para casa é esta. Quando for inspecionar um equipamento de aço inox série 300, faça 3 perguntas. Ele opera acima de 60 graus? Existe alguma fonte de tensão ali, como uma solda que não foi aliviada? E existe a chance de ter contato com cloretos, mesmo que de vez em quando? Se a resposta for sim para as 3, o risco de clor-SCC é real e merece atenção máxima. E a gente termina com uma reflexão. Agora que a gente desvendou esse inimigo oculto, que a gente conhece os métodos dele e os fatores que dão força a ele, a pergunta que fica é: como é que esse conhecimento todo vai mudar a forma de inspecionar o próximo equipamento de aço inox? É essa pergunta que transforma informação em ação e principalmente em segurança.